Boa tarde, queridos irmãos, queridos amigos. Aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três, a oportunidade diária que nos é dada para adorar a Deus, para receber a sua palavra e para orarmos juntos uns pelos outros, colocar diante de Deus as nossas necessidades, apresentar-lhe também a nossa gratidão, e são muitos motivos de gratidão. Então aqui estamos para mais uma edição do Pão das Três. Graças a Deus por essa oportunidade que é promovida pela Igreja Batista em Vila das Belezas, em que seus pastores se revezam quase que diariamente, né? Vocês sabem, só na quarta e no domingo que nós não temos o Pão das Três, mas de segunda a segunda, menos quarta e domingo, porque temos os nossos cultos na página do YouTube. Bem-vindos, queridos irmãos e amigos. Deus nos abençoe nesses minutos, quase uma hora que passaremos juntos, mas esperamos que esse tempo, e oramos também, para que esse tempo seja um tempo muito bom, seja um tempo produtivo, seja um tempo frutífero para nós todos. Assim, eu o convido a orar, depois vamos cantar e em seguida meditar na palavra, São ações normais que fazem parte dos nossos serviços de culto a Deus, de adoração. Vamos, portanto, orar juntos ao Senhor. Deus bendito, nosso amado Pai, nós agradecemos a bênção deste dia, a bênção de ter a Tua presença, a Tua direção em nossa vida. Agradecemos as coisas que já pudemos fazer hoje por Tua bondade e misericórdia. E agradecemos agora, Senhor, por mais uma oportunidade, mais uma edição do nosso Pão das Três. Desejamos que o Senhor nos fale nesta tarde, neste encontro, pela Tua palavra, Teu Espírito nos conduza, nos ensine, nos corrija, nos redirecione. Oramos, Pai, por cada um dos Teus filhos presentes, ainda que virtualmente, mas neste ambiente de estudo, de oração, de paz, de submissão a Deus, que é o nosso Pão das Três, os nossos cultos, como também os cultos em todas as igrejas que com responsabilidade proclamam a palavra e promovem encontros de oração e de estudo como este também. Pai, abençoa cada um dos nossos irmãos, membros de nossa e de outras igrejas, colegas, pastores, alguns amigos que não estão em nenhuma igreja, mas por alguma razão entram aqui neste ambiente e participam com o seu boa tarde, às vezes com a paz do Senhor, com graça e paz. Nós desejamos, querido Deus, que a Tua paz inunde cada coração que está sintonizado nesta página, que o Teu Espírito livremente trabalhe, vivificando a Tua palavra em nossos corações. Este encontro, Senhor, é primeiramente para a Tua glória, para a proclamação da Tua palavra, para espalhar, promover o crescimento do Teu reino no mundo e especialmente em nosso coração, Senhor. Fala-nos, também ouve-nos, nós Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Irmãos, o nosso texto hoje está em Atos, capítulo 4, verso 12. Os primeiros capítulos de Atos, o livro inteiro de Atos, mas hoje estou me referindo aos primeiros capítulos, Eles são para lá de ações, de movimento do Evangelho, de crescimento. Usa-se uma expressão
que talvez eu não compreenda muito bem, mas vou citar, é o mover do Espírito Santo, né? Eu creio que com isso as pessoas querem falar das ações do Espírito Santo, né? É aquele culto, aquele encontro, aquela igreja, aquele ambiente de fé, de adoração, em que as pessoas se alegram por ouvir a palavra, pessoas se convertem, pessoas se edificam, pessoas dão glória a Deus, pessoas dizem amém, né? Todo mundo sendo alcançado pela palavra, impulsionado por ela para a adoração a Deus, para dar testemunho do Evangelho. Bom, eu penso que isso é alguma coisa que está dentro dessa expressão, o mover do Espírito Santo. Mas se eu encontrasse, né, algumas passagens para pensar no mover do Espírito Santo, seria esses primeiros capítulos aqui de Atos, mas o livro inteiro de Atos, né? Que alguém já sugeriu que esse livro poderia até ser chamado de Atos do Espírito Santo, ou Ações do Espírito Santo, Atitudes do Espírito Santo. Bem, nessa passagem, nós encontramos o grande Pedro, né? Inesquecível Pedro, admirável Pedro, inigualável Pedro, em seus sermões poderosos, hein? Poderosos. Aqui nessa passagem ele fala da exclusividade, né, de Cristo Jesus, exclusividade do seu nome. Então, a gente vai falar sobre o texto daqui a pouco, mas pensei em cantar um cântico, como sempre, muito antigo. Os novos crentes não conhecem, provavelmente. Mas a velha guarda todinha. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então, eu vou convidar os pracinhas a cantar com bastante alegria. Vamos lá. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não acabará. Quem deixar o mundo e a ele se entregar, quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. No céu já tem morada. No céu já tem morada. E aí, quem conhecia esse cântico? Quem cantou
esse cântico. Eu não sei se aqui a gente tem o nome das pessoas, se eu consigo baixar aqui. Algumas pessoas aqui eu acho que sabem. Ó, Laudi, o Ivan Carvalho não sabe, Maria das Neves não sabe, Ruth Lopes sabe, esse e muito mais, Cirlei Figueiredo sabe, Josefa Suzy não sabe, Edmilson não conhecia, Solange Marques, talvez saiba, né? Talvez. Quem mais? Quem mais? Falou que ela não conhecia. Ela falou que não? Foi? Laudir. Jadai Souza. Jadai conhece muito a Bíblia. Pregador, professor muito bom. Mas não sei se conhece esses hinos. Falou que não. Ele falou que não também? Sim, não. Ai, pronto. Chega. Mas agora vocês conhecem, né? Então tem aí um hino para o seu repertório. Esse hino foi gravado por Luiz Carvalho, né? Mas era um cântico antigamente. Eu nasci na Igreja Batista, né? Só há 65 anos atrás, só isso. Então, em uma igreja de sítio que cantava demais, ainda canta demais, eu acho que todos os hinos do cantor cristão e um número interminável de corinhos, que assim a gente chamava antigamente, né? Corinhos, que a gente cantava bastante. Esse é um daqueles que fizeram sucesso a vida inteira e na minha vida ainda faz até hoje. Bem, já abriu a palavra de Deus, Atos capítulo 4, verso 12. Aqui nós lemos assim, meus irmãos, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu vou repetir. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por mais que nós tenhamos versões diferentes, esse texto não varia muito. Então, a gente recomenda que os membros da Igreja Batista em Vila das Belezas usem sempre, na medida do possível, claro, a Almeida Revista e Corrigida. Não nos preocupamos muito com a edição, porque ela tem algumas edições e cada edição traz uma pequena diferença. Mas, se conseguir manter a Almeida Revista e Corrigida, já está bom demais. Essa é a versão oficial da nossa igreja, mas a edição varia um pouco. Então, qualquer que seja a versão que você tem, aí o texto está afirmando a exclusividade do nome de Jesus Cristo. Então, isso não é brincadeira, né? A gente não pode confiar em qualquer pessoa. A gente não pode confiar em qualquer informação, especialmente no campo espiritual, como estamos trazendo aqui, a teologia, o conhecimento da Bíblia. Qualquer coisa que acrescenta outro nome, outra fonte de fé a Jesus. Biblicamente, Jesus é a única fonte de fé. É o fundamento da nossa fé. É o nome que está sobre todo nome. Porque nem no céu e nem na terra, nem acima dos céus e nem abaixo da terra, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ou que devemos ser salvos. Pedro, o inesquecível Pedro. Brincamos muito com Pedro. Há certas brincadeiras com Pedro. Os estudiosos do temperamento e
da conduta humana, costuma pensar em Pedro como um sanguíneo, né? Quem já estudou os temperamentos controlados pelo Espírito Santo deve conhecer um pouco disso, lembrar disso. Pedro, segundo muitos, ele era sanguíneo. Sanguíneo é aquele que entre muitas características, mas a que interessa agora por causa de Pedro, é aquele que é um pouco precipitado, né? Ele fala, o primeiro pensamento que vem, ele fala. Geralmente nós pensamos uma, duas, três vezes, analisamos, raciocinamos, será que isso está certo e tal? Então a gente expressa o nosso pensamento. O sanguíneo é aquele que primeiro fala, aí depois alguém vai dizer para ele que estava errado, ele reconhece que estava errado. Mas o sanguíneo também é uma pessoa que se arrepende fácil, pede perdão fácil. Se você tem um amigo que ele costuma te ferir constantemente e depois pede desculpa, né? Mas te fere com tanta facilidade e pede perdão com tanta facilidade, parabéns, você tem um amigo sanguíneo. Né? Mas também não guarda mágoa de você, né? Se você é o contrário disso, né? Se você é um senhor colérico, aí você é muito cuidadoso para não ferir ninguém. Mas quando você fere conscientemente, sabendo o que está fazendo. E costuma não se arrepender do que faz. Sabe por que eu sei disso? Nem vou dizer. Então, Pedro, nosso amigo Pedro, né? Grande pregador, apóstolo extraordinário, não tinha nada de colérico com ele, era sanguíneo, né? Então, se eu convivesse com Pedro, a gente teria muitos problemas. Eu fui amigo de um sanguíneo a vida inteira, né? Hoje a gente está separado por várias razões, não de inimizade, né? Mas a gente está separado. Ele tomou o rumo da vida dele, eu tomei o meu, mas moramos juntos, trabalhamos juntos, na mesma empresa, estudamos no Colégio Batista, depois na Faculdade Teológica, trabalhamos na mesma igreja, Igreja Batista em Campo Limpo, né? Então, meu amigo Edivaldo Pinheiro Negrão. Eu com um pendor colérico e ele com um pendor altíssimo de sanguíneo. E a gente se dava bem, por incrível que pareça. Mais por ele do que por mim, provavelmente. Aqui nós encontramos em Atos um destaque especial para Pedro, né? Nesse primeiro período, nessa primeira parte de Atos, aqui a gente vai encontrar a formação da igreja, o dia de Pentecostes, né? Já ali o primeiro discurso de Pedro, e depois do discurso dele, o povo vai para cima querendo saber o que é que a gente faz, e ele não vacila. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados para arrependimento e para salvação e tal. E agora vem no capítulo 4, já perante o Sinédrio, né? Já começa a incomodar, já é convidado a dar o seu depoimento, a se justificar por estar trazendo essa mensagem daquele homem que o próprio Sinédrio silenciou, matando, quer dizer, tentou silenciar, né? E a voz de Jesus foi reproduzida em muitas outras vozes, né? Então aqui nós encontramos Pedro. Esse homem que está dizendo aqui, e em nenhum outro há salvação, é aquele mesmo homem que estava lá no pátio, acompanhando um pouquinho de longe tudo que acontecia em volta de Cristo Jesus, naquela noite fatídica, né, do seu julgamento, né? E é o mesmo Pedro que disse: eu não conheço esse homem, já disse para vocês, eu nem sei quem é ele. 3 vezes. Depois de 3 anos de convivência, e olha que Pedro, né, por ser intrépido, perguntou muitas coisas para Jesus, respondeu rápido demais algumas coisas a Jesus, deve ter se arrependido, né, porque negou.
Então, esse homem que nega, mas agora, meus irmãos, é por isso que tem uma coisa que eu admiro em Pedro, e de vez em quando eu falo isso, né? Em Pedro e em Davi. Eu gostaria de encontrar muita gente, né, como Pedro, e muita gente como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas olha, né, as pessoas dizem assim, se fosse como o rei Davi, e a gente cantava, né? A gente canta alguns cânticos de criança, se o Espírito de Deus habita em mim, eu pulo como Davi, eu luto como Davi, eu brigo como Davi, eu venço como Davi. O Evangelho precisa de pessoas que se arrependam como Davi. O Evangelho precisa de pessoas que se arrependam como Pedro. Corações convertidos a Deus, quase que inigualáveis. Homens convertidos, homens de fé, homens que acreditavam mesmo e se anulavam diante de Deus, coisa que hoje em dia nenhum de nós quer fazer, né? A gente quer dar um pouco da gente mesmo para o Evangelho, mas a gente não quer abrir mão das coisas que a gente gosta tanto. Eu luto com isso também, e acredito que você também luta. Nós não conseguimos dar o nosso 100% a Deus, ao Evangelho. Agora pergunta assim, é possível dar 100% para o Evangelho? Eu acredito que sim. Quando Paulo diz que ele já morreu para o mundo, né? Foi crucificado para o mundo, e o mundo para ele, e a vida que agora vivo na fé pelo Filho de Deus, eu acredito que Paulo está falando de 100% da sua vida, né? Em sua totalidade mesmo, ele vivia para isso. E há pessoas que podem ter o seu trabalho secular, e dentro do trabalho secular, viver 100% para Deus. Quantos textos, né, nos recomendam a que tudo quanto vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer de acordo com a vontade de Deus, como se estivéssemos fazendo para Deus? E a gente pode dizer, é fazer para Deus mesmo. Desenvolvendo o nosso trabalho secular, mas ali com a consciência de que nós estamos trabalhando, produzindo, o nosso trabalho é bom, o que estamos fazendo é bom, interessa a alguém, é necessário para alguém, então é para Deus. Desde que você não esteja fabricando bebidas alcoólicas, nem produzindo drogas, nem mentindo, nem matando o serviço, né? Nem matando o seu trabalho, né? Se você fabrica alguma coisa para a empresa, né? Não pode matar, nem matar o tempo, então é trabalhar para o Senhor. Então viver para o Senhor, como esses homens viveram. Então Pedro, depois de 3 anos ouvindo Jesus, eu acredito praticamente todo dia, perguntando e tendo respostas, as coisas que não entendia, quando Jesus falava à multidão. Depois Pedro e os demais discípulos procuravam em particular e recebiam respostas orientadoras de Cristo Jesus. Milagres, curas. Então, eu coloquei o título da nossa reflexão, Jesus é tudo para todos. Ele é tudo para todos. Potencialmente, é o Salvador de todas as pessoas, porque o que ele fez na cruz do Calvário é suficiente para salvar o mundo inteiro. É eficiente, né? Para salvar aqueles que creem. Então, é suficiente para todos e eficiente para aquele que crê. Para o que não crê, embora o Evangelho tenha poder de salvar, o Evangelho solicita ao coração do homem fé em Cristo Jesus, entrega de vida a Cristo Jesus. Não há salvação fora dele.
Então Jesus é tudo para todos. Quando eu pensava isso, eu lembrei de tanta gente, né? Pedro é instrumento nas mãos de Deus também para curar, né? Para batizar, eu acredito, porque a Bíblia diz que Jesus não batizava as pessoas, mas os seus discípulos batizavam, né? Jesus estava atarefado com a pregação do Evangelho em si, apresentar a salvação, revelar-se também como Salvador e como Senhor, como com tanta clareza ele se revela, por exemplo, à mulher samaritana. E concedia honra aos seus discípulos de batizarem. Eu acho isso interessante, inclusive, porque implicitamente isso nos mostra que não importa através de quem você recebe a bênção, por mãos de quem você recebe a bênção, a fonte dela é Cristo Jesus. No mundo a gente valoriza muito nomes, personagens, né? Se você, algumas pessoas podem se orgulhar de ser membros de uma grande igreja e ter um pastor bastante conhecido, famoso, né? Culto, etc. E algumas pessoas se orgulham disso. Na verdade, Jesus escolheu pescadores, homens simples, que batizavam em nome de Jesus. Então não é muito importante as mãos que fazem, mas em nome de quem você se batiza. Não é muito importante a voz, a fala daquele que prega a palavra para você. O importante é a palavra que salva você. O evangelho que cura, o evangelho que transforma, o evangelho que dá nova vida. Esse é o evangelho, né? Com que pregação, com que pastor você se converteu? Eu, como já tenho muitos anos no ministério, de vez em quando eu vejo algumas pessoas colocarem. No Facebook eu encontro muito isso, né? Gente dizendo que foi batizado por mim, outros dizem que foi batizado pelo pastor fulano de tal, e eles, não sei se há alguma admiração, ou se a convivência foi muito boa, inesquecível, por termos participado de um momento sublime na vida dessas pessoas, que foi a conversão dela, e depois tudo que se segue pós-conversão, para o convertido, de fato, como o preparo para o batismo, né? A introdução na igreja, né? Na igreja local, e o desenvolvimento na fé, o crescimento na palavra de Deus, no trabalho, né? O desenvolvimento no falar, as pessoas começam a falar com mais fluência de Cristo Jesus, articulam bem, né? Então tudo isso é crescimento que naturalmente espera-se acontecer na vida do convertido. Mas não esqueçam de que o importante não é a pessoa que pregou o evangelho, o pastor que batizou você, a igreja que você pertence. Isso tem valor, mas é valor secundário. Agora, o que Pedro está dizendo é assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A mensagem de Pedro, a palavra de Pedro, aponta exclusivamente para Jesus Cristo. Não há outro nem no céu, nem na terra. Não há outro nome. Só o nome de Jesus. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Por isso, Jesus é tudo para todos. Enquanto eu estudava, lia e meditava e tal, eu ficava pensando se a gente tivesse a oportunidade de perguntar a algumas pessoas, personagens bíblicos, o que Jesus significou na vida delas. A mulher samaritana, os 4 amigos do 5º amigo, que era paralítico,
conduzido por eles, pelos 4, que tiveram um grande trabalho, né, de fazer com que o seu amigo fosse conduzido a Cristo Jesus, descendo por um buraco na telha, tudo mais, no telhado. E o que Jesus significa para vocês 4? E depois uma resposta diferente ao que foi curado. Quem é Jesus para você? Já com aquele cego que foi curado, restaurado no dia de sábado, quase que ele, o pai e a família vão ser açoitados, excomungados, extirpados. A resposta dele: olha, eu não sei quem ele é, eu sei uma coisa, eu era cego e agora vejo. Aquele rapaz deve ter ouvido alguma vez o que Jesus disse sobre si mesmo quando se revelou como sendo a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Aqueles todos que encontraram em Jesus o caminho, a direção segura para a sua vida. Quem é Jesus para eles? O que seria Jesus para eles? Alguns não tinham nenhuma ambição na vida, nem nenhuma carreira proposta, nenhum projeto pessoal. Quem é Jesus para essas pessoas? Mas também vemos em homens como Paulo, como Lucas, homens com projetos e carreira pessoais, também se encontram com Jesus, também ouvem a voz de Jesus. E a pergunta é: o que é Jesus para você, Paulo? Quem é Jesus para você, Lucas? Jesus quis ouvir isso dos próprios discípulos. Primeiro, o que dizem as pessoas ser o Filho de Deus? Perguntou Jesus. As pessoas diziam um profeta, Elias, né? João Batista e tal. E Jesus diz: e você? E vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? E aí o porta-voz sanguíneo Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que maravilha! E Jesus diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou. Bom, é melhor não continuar a conversa para não saber em seguida o que aconteceu com Pedro, né? Mas você sabe. De qualquer forma, estamos aqui pensando na exclusividade de Cristo Jesus. E quem encontra Jesus encontra tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus pode ter perdido ou nunca adquirido bens neste mundo. Vive na pobreza, na miséria. Alguns vivem numa linha chamada abaixo da pobreza, abaixo da miséria. Mas quando essas pessoas encontram Cristo, elas se consideram riquíssimas por possuírem aquilo que o dinheiro no mundo inteiro não poderia comprar, e receberam como dádiva preciosa de Cristo Jesus e do seu santo evangelho. E algumas pessoas que por alguma razão, por herança, por trabalho, enfim, se tornaram pessoas muito ricas, possuidoras de muitos bens, mas nunca conheceram Cristo Jesus, essas pessoas, tendo tudo, não têm nada. Não tem nada. É um desafio viver hoje em dia, né? No mundo secularizado, no mundo materialista. É complicado, em que as pessoas nos olham e olham para a roupa que a gente tem, o sapato que a gente tem, o carro que a gente tem, a casa que a gente mora, o bairro onde a gente mora, quem são os nossos colegas, a nossa vida social, quem faz parte dela. Porque o mundo mede o sucesso do homem hoje pelo que ele tem, pelo que ele possui, pelo dinheiro, pelo que pode comprar, pelo conforto que pode dar a si mesmo, à sua família,
e às vezes sobra para algum amigo também, olha lá. No Evangelho, no reino de Deus, não. A pessoa pode não ter nada como o próprio Cristo, que se apresentou dizendo para alguns, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De certa forma, ele dizia, alguns animais, ou os animais, têm mais conforto do que eu. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pois esse pobre homem, que não tinha onde reclinar a cabeça, é o Senhor absoluto de todas as coisas. É por sua palavra e pelo ato consumado na cruz do Calvário que ele, Jesus, pode garantir a mim e a você também. Bem-vindo, bendito de meu Pai. Venha possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por isso, Pedro, que sabe dessas coisas, apesar das suas fraquezas também, Pedro tem esse conhecimento com muita segurança. E então, eu gostaria de encerrar a nossa reflexão dessa tarde, trazendo algumas informações que eu encontrei numa Bíblia de estudo. A Bíblia revista e corrigida também. Mas é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia muito boa. Não sei se vocês têm Bíblia de estudo, plenitude, revista e corrigida. Eu tenho essa Bíblia desde julho de 2002. E ela traz algumas informações, algumas coisas tão boas. Sobre essa passagem, eles têm um quadro chamado Verdade em Ação, no livro de Atos. Então ele diz assim, verdade que Atos ensina. E daquele texto está no primeiro bloco aqui desse quadro. Em Atos, agora eu estou lendo aqui o que essa Bíblia de estudo diz. Em Atos encontramos o registro das primeiras conversões para a fé em Jesus Cristo. Aqui está detalhada a mensagem dos apóstolos e a responsabilidade das pessoas. Aqui também é encontrada a promessa do dom do Espírito Santo a todos que acreditam, uma experiência de habilitação que era normativa na igreja antiga. Nossa mensagem hoje deve ser a mesma dessa, levando em consideração o dom do Espírito Santo e a vida que ele produz. E em seguida, esse quadro nos leva para algumas ações, chamadas ações para as quais Atos nos convoca. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu faço a leitura mesmo pausada, mas rapidamente. Primeiro, arrependa-se, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo, seja salvo. Será que Pedro disse alguma coisa sobre isso? Segundo, tenha seus pecados perdoados e esquecidos por estar convertido. Aproveite a renovação que vem com a presença de Deus. Terceira frase. Saiba que somente o nome de Jesus Cristo fornece a salvação. Quarta frase. Cuide para que todos que você levar até Cristo sejam batizados com a água, lembrando-se de que a água do batismo era parte integrante da pregação dos apóstolos. Por último, reconheça que o gesto da água do batismo retrata a troca de culpa, a troca
da culpa e consciência de pecado, pelo conhecimento da purificação do pecado através da morte de Cristo e uma nova consciência da presença de Deus. Então, arrependa-se, tenha, saiba, aproveite, cuide, reconheça. São ações para as quais Atos dos Apóstolos nos convoca. Deus nos abençoe. Deus nos faça lembrar sempre, em todas as circunstâncias da vida pelas quais já temos passado e as que venhamos a passar, nos lembremos da exclusividade de Cristo, Senhor e Salvador, o nome precioso, só nele há salvação. Amém? Quero cantar agora o hino do HCC. Ele é meu e teu, Senhor. Este hino a nossa igreja canta de vez em quando, né? É do HCC, que é um novinário dos batistas, então você deve conhecer. É o 202 do HCC. Se você estiver próximo a outro celular, não sei se você consegue no mesmo celular participar da live e acompanhar os hinos. Eu não sei fazer isso, né? Se eu fizer isso, eu apago tudo aqui. Então, estou aqui com o HCC como exemplar e vou cantar este hino. Por favor, cante também. Cante. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do ar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Como é bom
esta luz, esta paz. Ele vive, para sempre Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do ar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Bonito, né não? Hino lindo, hino lindo, mensagem muito bonita. Agora, a secretária Rosa traz aqui algumas anotações, gratidão, pedidos de oração. Vamos agradecer, né? Mostrar a gratidão aqui. Gratidão por pessoas recuperadas da Covid-19. Anderson, graças a Deus, recuperado. Hoje já pôde sair para dar umas pedaladas de bicicleta. Aos poucos vai se recuperando. Camila, Marcelo, sobrinho da Marlene, é o caso, eu acho que o mais novo que aparece aqui de Covid. Gratidão pela melhora da Maria Aparecida, pedido da irmã Cleusa. Também a melhora do Gilmar, um pedido da Marlene Odete. E eu não tenho mais notícia do pastor Eclésio, não tive mais, mas a última ele estava um pouquinho melhor, graças a Deus. E temos pedidos. Vamos orar por Osiel, que é o pedido da Ana. Ana está sempre trazendo informações, especialmente no grupo das mulheres, né? No Ministério de Mulheres. Um pedido por Helena, que é o pedido da nossa irmã Maria do Carmo. A família da Patrícia, filha da nossa irmã Cida, que mora em Santos. A família toda, né? Hoje com comprometimento no pulmão. Vamos orar por Ana, pedido da Ruth. Já falamos nisso já há uns 3 dias atrás. Eronildo, Ete, João Freitas, continuemos orando por ele também. A Tata, nossa irmã Tata, o irmão Wilson, a irmã Irailda, Gabriel, Samuel, a Luíse, Luzenaide, Jusilene, que é um pedido da irmã Zuleide, Luiz Dantas, muito tempo atrás, foi membro da nossa igreja, trabalhou muito no departamento, antigamente o departamento de evangelismo da nossa igreja, com os cultos nos lares. Vamos orar pelos idosos, orar pelos desempregados, que ainda temos, orar por nosso Brasil, orar pelas autoridades, orar pela vacina, orar pelo que está acontecendo no Amazonas. E é sempre bom lembrar, né? Nós temos presença no Amazonas, através do trabalho do pastor Adiel,
que trabalha lá, comanda uma equipe muito grande, né? E várias missões, viu? Um pastor só. E eles têm trabalhado com o pastor Jadai também, que faz viagens missionárias para o Amazonas, para essa mesma região do pastor Adiel. E o pastor Jadai trabalha muito no treinamento, treinamento de obreiros, né? São chamados obreiros autóctones, aqueles nascidos na mesma região onde trabalham. Então, oremos por isso, né? Continuemos orando pelas famílias enlutadas, né? A família mais nova enlutada é a família também da nossa igreja, a Solange Marques, o Maurício Marques, que são membros da igreja, mas toda a família Dias dos Santos está enlutada, porque a Benícia era irmã, né, da família toda. A família toda já foi membro da nossa igreja, né? E ainda temos alguns membros da igreja, como o Dobrando, a Leila, o Celso e a irmã Zita, que é fundadora da igreja, também é membro da igreja. Acho que dos irmãos são esses, mas o Gilberto já foi membro da igreja, não sei se o Vicente já foi, os outros não tenho certeza. E aí, os filhos, né, da nossa irmã, os filhos todos já foram membros da igreja. Hoje estão em outras igrejas. E temos conosco a Solange e o Maurício, dessa família enlutada. O sepultamento foi ontem à tarde. Oremos por esses nossos queridos irmãos, os que estão doentes, os que já se recuperaram, os que estão enlutados, ainda sofrendo, né? Ainda tendo muita coisa o que fazer, né? Depois que a pessoa morre, ainda tem muita coisa que é dolorido tratar disso, né? Os pertences da pessoa, a casa vazia, uma série de coisas que acompanham ainda alguns dias. Orar pelo seu esposo, nosso amigo, irmão em Cristo, Nivaldo. Deus console o seu coração. Estava chorando bastante ontem. Então, que Deus traga o consolo que só Deus pode trazer, né? Só Deus pode trazer. Graças a Deus, porque era crente em Cristo Jesus, e o que nos consola é saber para onde o crente vai, né? E, na verdade, o fim das suas dores, do seu sofrimento, era que estava sofrendo bastante. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Tu és o Pai das misericórdias, o Senhor absoluto da graça, da bondade, da benignidade, da misericórdia, de todo o bem. Bendito seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor traz consolo aos que sofrem. O Senhor traz esperança, o Senhor traz alento, o Senhor traz vida ao que estava morto. Tudo isso por intermédio de Cristo Jesus, o Teu amado Filho, nosso Salvador. E o consolo do Teu Espírito Santo na vida daqueles que têm perdas, que sofrem com as ausências de entes queridos. Ó Deus, bendito seja o Teu nome. Traz o consolo aos enlutados. Aceita nossa gratidão, Senhor, pela melhora concedida, pela recuperação de muitos dos nossos irmãos que mencionamos aqui os seus nomes. Ó Deus, muito obrigado. Essa pandemia, esse vírus que tem ceifado tantas vidas, né? Graças ao Senhor. Essas pessoas que têm passado por isso, e o Senhor recupera, o Senhor traz saúde, o Senhor devolve a restauração do corpo. Bendito seja o Teu santo nome. Mas o Senhor é bendito do mesmo modo e misericordioso também igualmente, quando o Senhor leva para si as pessoas que nós amamos e as queremos próximas de nós. O Senhor é Deus bondoso, cheio de amor e misericórdia, quando nos concede companhia
e é igualmente bondoso e misericordioso quando nos tira companhias tão queridas, como algumas que eu já perdi também. Ó Deus, obrigado porque debaixo das tuas mãos e sob os teus cuidados estão essas pessoas aqui que sofrem, algumas com doenças já há muito tempo, né? E outras sofrendo nesse momento, acometidas por esse vírus, a Covid-19. Pedimos, Pai, que o Senhor restaure os pulmões, expulse a febre insistente que esse vírus traz a tanta gente, a difícil respiração, as dores nas articulações, nos músculos. Ó Deus, abençoa o corpo dos teus servos, para que resistam bem e logo se recuperem com alegria, com gratidão ao Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Abençoa o Brasil, abençoa o estado do Amazonas, que parece-nos é o que se encontra em situação mais difícil. Abençoa o pastor Jadai, o pastor Adiel, que trabalham, os pastores treinados, que estão lá fazendo o que podem. Tem misericórdia, ó Deus, e faça com que a vacina, principalmente nesses lugares mais carentes, Senhor, esteja ao alcance. Obrigado por tantas pessoas que já foram vacinadas. Obrigado, Senhor, por nossos irmãos que estão vacinando gente. É maravilhoso ter notícia, né, de pessoas que estão vacinando nossos queridos irmãos enfermeiros, que já sofreram tanto com isso, alguns já vacinados e vacinando outras pessoas. Que alegria, que experiência! Ó Deus, só o Senhor pode saber o quanto isso significa nos nossos corações. Aceita a nossa gratidão e abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Pão das Três. Você deve ter dado o seu like, porque você deseja que os seus amigos recebam também. Você já deve ter compartilhado, ou às vezes isso não é possível. Eu só consigo fazer o compartilhamento depois que termina também, quando escuto e participo, né, das lives do pastor Júnior e do pastor Márcio. Eu só consigo fazer depois. Mas faça isso, tornando essa mensagem e as mensagens aqui proclamadas ao alcance de outras pessoas. Compartilhe para que muita gente possa ouvir a exclusividade de Jesus como Senhor e como Salvador. Amanhã é domingo, é o último domingo do mês. Estaremos encerrando a campanha de missões para a América Central. Se você quiser participar, no nosso culto a gente dá informações mais precisas, a gente põe a conta bancária lá. Olha o que eu estou pedindo, né? O esforço que eu peço para você. Se você quiser mesmo participar, então no YouTube, nos nossos cultos ali, aparecem a conta da igreja. Aqui eu não tenho recursos para fazer isso, eu não sei fazer. Mas dê a sua oferta e mande, se puder, né, mande a cópia, né, ou um e-mail apenas para o que aparece lá. Nos nossos cultos aparece a orientação. Mande dizendo que é uma oferta missionária para que a gente encerre a campanha amanhã à noite. A oferta para missões na América Central. Também essa obra missionária é através do pastor Jadai, que nós fazemos. E ele estará conosco amanhã à noite, encerrando a nossa campanha, pregando para todos nós. Então, amanhã, 10h30 da manhã, o nosso culto matutino, né? O nosso culto diurno, e à noite, às 19 horas, o nosso culto noturno. Então, culto missionário com o pastor Jadai Souza. Queridos irmãos, tenham um excelente final de semana. Deus abençoe você e sua família. Amanhã, às 10h30, a gente se encontra no culto de nossa igreja.
Deus abençoe a todos e um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.